Fala, primos investidores da Arábia, e mais um vídeo para vocês junto com a MyProfit, galera, a minha ferramenta de imposto de renda e controle de ativos. Hoje vamos falar sobre DARF, galera. Muita gente tem dúvida sobre quando gerar uma DARF, até mesmo o que é uma DARF. Eu vou mostrar para vocês que com o MyProfit é muito fácil você gerar uma DARF e pagar. Então com um clique só você já faz isso, beleza? Então se você não tem conta aberta na MyProfit ainda, abra sua conta com o link da descrição. Então vamos lá, galera, o que é DARF, né? DARF significa Documento de Arrecadação de Receitas Federais, e basicamente é um documento onde você acaba preenchendo, né, caso você deva algum imposto para a Receita Federal. Quando a gente fala que a gente é um investidor, a gente tem que ter noção que sim, se você tá devendo alguma coisa, você tem que correr atrás para pagar, né? É meio confuso isso, mas sim, galera, você precisa fazer isso. Então se você faz aí operações de compra e venda no dia a dia, que é o famoso day trade, você precisa pagar imposto. Ih, rapaz. Se você comprou e depois vendeu uma ação ou um fundo imobiliário, dependendo do montante, você precisa pagar imposto. No caso de fundo imobiliário, a gente já sabe que sim, você tem que pagar imposto. Eu vou falar isso para vocês, sobre as alíquotas, e vou mostrar como a gente faz na prática, né? Então, basicamente é um documento onde você informa, né, e paga para a Receita Federal caso você tenha um ganho auferido. Sempre vou precisar gerar uma DARF? Não, não é sempre, tá, galera? A gente sabe que para ações você tem uma isenção mensal de até 20 mil reais em vendas. A partir disso, se você estourar isso, vender mais de 20 mil, vende 25 mil. Aí sim, sobre esses 5 mil extra que você vendeu no mês, você vai calcular para ver se você tem aí lucro auferido, e se tiver, aí você vai ter que utilizar aí a alíquota, né, de 15%, isso porque essa isenção é para operações, né, de ganhos comuns, que é o famoso swing trade. Se você faz day trade, né, se você compra e vende no mesmo dia e teve lucro, você não tem essa isenção de 20 mil reais. Você fez day trade, você precisa pagar 20% de imposto de renda sobre o lucro auferido, tá? Não é 20% sobre a operação total, é sobre o lucro que você teve. Dasa, e fundo imobiliário? Eu tenho isenção também de 20 mil reais? Não tem. Fundo imobiliário você paga também se você teve lucro, e no caso de fundo imobiliário é 20% sobre o lucro auferido também. Dasa, eu não gosto de nada disso, só tem ETF. Tô isento? Não tá isento. ETF você também tem que pagar, é uma alíquota de 15% sobre o ganho, tá? E para BDR é a mesma coisa, você paga 20 ou 15%, dependendo da operação que você fez. Renda fixa, muita gente tem essa dúvida. Não, renda fixa, você não precisa gerar uma DARF. Você tem imposto de renda, porém você paga o imposto diretamente na fonte. A partir do que você resgata o dinheiro, você já paga o imposto de alíquota, dependendo do período que você deixou investido, beleza? E aí, também gente que faz opções também, trabalha com derivativos, né? Também você precisa pagar imposto, tá, galera? Se você fez day trade, você vai pagar 20%. Se você fez operação comum com opções e teve lucro, você paga 15%. E para operações com índices futuros, mesma coisa. Se você fez day trade, teve ganho, 20%. E se você teve ganho numa operação mais longa, né, operação comum, 15%, beleza? Beleza, Dasa, então eu entendi que eu preciso pagar caso eu tenha lucro, né, dependendo da movimentação que eu fiz. Mas como é que eu gero essa DARF, né? Como que eu pago isso? Muita gente tem essa dúvida. E quando que eu pago isso, né? Uma dúvida ainda mais recorrente. Quando você paga, é uma coisa que depende muito do momento, mas muita gente tem essa dúvida de, eu fiz uma operação no dia, tive lucro, já tem que fazer a DARF e já pagar. Não, não é assim. Se você fez num período, num mês específico, você tem até o final do mês para você gerar essa DARF e até o final do mês seguinte para você pagar essa DARF. A partir do momento que você gera naquele período e paga até o mês seguinte, né, dentro desse período de um mês que se passa, você não paga nenhuma multa. Se você esqueceu de gerar essa DARF ou esqueceu de pagar no período solicitado, aí você começa a pagar multa. Você tem uma multa de 0,33% ao dia que começa a contar a partir da data de vencimento. Então, se venceu aqui, no próximo dia já começa a contar essa multa diária, chegando num limite aí de 20% a mais do que você deve, tá? Então, minha sugestão é você não vacilar e pagar no período caso você tenha esse lucro auferido, beleza? Tá bom. Uma dúvida recorrente, Dasa, eu tenho que pagar sim, né, um imposto, porém ele está abaixo de R$10
Se estiver abaixo de R$10, você não vai conseguir gerar uma DARF, porque o valor mínimo para você gerar uma DARF é R$10. Então você vai acumular aquele lucro e você vai carregar esse lucro futuramente até você atingir aí um valor aí de imposto a pagar no valor de R$10, e aí sim você já consegue gerar uma DARF. Não precisa especificar, você só vai gerar essa DARF de R$10 e a Receita ela já vai ter todos os dados cruzados e ela vai entender que você acumulou e pagou de uma vez só, tá, galera? Entenda, a Receita ela cruza dados, então ela sabe quando você teve lucro. Além do que, quando você tem um lucro no day trade, há um imposto chamado dedo duro que ele incide aí diretamente lá, né, na corretora. Então, a partir do momento que você teve um day trade com lucro, 1% aí do seu lucro ele já vai ser deduzido. Então, quando você tiver a nota de corretagem, você vai ver que vai ter um imposto que foi deduzido diretamente da nota, e aí tá lá, day trade 1%. Se for operações comuns, 0,05%, tá? Fique ligado nisso. Beleza, você falou demais, já entendi tudo, mas eu quero ver na prática como é que eu faço isso. Vou mostrar a tela do meu computador e a gente vai ver como a gente consegue gerar essa DARF no modo manual, que dá trabalho, e também com um clique com My Profit. Bom, galera, eu tô aqui na Cicalc Web, uma página da Receita Federal onde você consegue emitir e imprimir aí as DARFs, beleza? Vou deixar o site para vocês na descrição, o site também tá aparecendo na tela. E aí, a partir do momento que você logou no site, você vai ter a opção aqui, ó, preenchimento rápido, né? É muito simples, você vai clicar aqui em preenchimento rápido. Você vai colocar o CPF e a data de nascimento da pessoa, do contribuinte aí que fez essa operação. Vou colocar os meus dados aqui. Irmãos, depois você passou para a próxima tela, você vai ter que o código nome da receita. Aqui vai ser 6015, tá? Que é o ganhos líquidos em operações em bolsa. Vamos clicar aqui e aí você vai cair para a próxima página, onde você vai ter o período de apuração. O que é o período de apuração? É basicamente quando você fez, né, a sua operação. No caso aqui, como exemplo, eu vou colocar dia junho de 2022. Então, mês 6 de 2022. Não precisa colocar número de referência. E aí ele vai trazer aqui para mim, ó, data de vencimento 29/7. Ou seja, último dia útil do próximo mês. Se eu comecei em junho, último dia útil de julho, 29/7. Se eu não pagar a DARF até dia 29/7, começa a contar multa. O sistema automaticamente calcula isso, tá? Você não precisa se preocupar. Qual o valor do principal, galera? Depende da sua operação, né? Aqui no caso da My Profit, eu trouxe a ficha de renda variável tributada de junho de 2022, e a gente consegue ver que eu tive uma operação aqui de R$ 1.069,74 com lucro em operações comuns, ou seja, imposto de 15%, porém eu já tinha um prejuízo a compensar de R$ 608,34. Então vai descontar isso, né, do meu lucro principal, e aí eu vou ter o base de cálculo de imposto R$ 461,40. Veja, My Profit já está trazendo para mim automático, eu não preciso calcular isso, anotar no papel, no Excel, já estou tendo facilmente aqui. Se você não tem, você teria que ir acompanhando, né, manualmente isso para você fazer essas deduções, tá bom? Ah, não, sério? Aqui já entra a alíquota de 15% e no final eu vou ter o imposto devido de 69,21. Então é esse imposto, né, que eu vou colocar lá no Cicalc? Não, né, porque ainda você tem aquele imposto, o imposto do dedo duro, lembra que eu falei para vocês? Então se eu descer aqui de 69,21, já tem um IR na fonte, ou seja, na minha corretora já foi descontado um pedacinho desse lucro aí meu, que foi de 15 centavos. Então você vai subtrair, né, para você não pagar de novo, você vai acabar subtraindo isso, ficar atento se você faz manualmente, para você não pagar duas vezes, hein? É verdade. E aí, no final ficou aqui, então, imposto a pagar 69,06. Então, eu vou vir aqui no Cicalc, vou colocar aqui, ó, o valor do principal, 69,06. Clique em calcular, e aí ele tá me dando o que, galera? Como já passou do vencimento, eu estou aqui fazendo dia 3/10, a gente consegue ver que o valor principal aqui, 69,06, o valor da multa, 13,81, o valor dos juros, 2,23. Então, o valor total a pagar, R$ 85,10. Por que a My Profit salva minha vida? Porque eu venho aqui, se eu clicar na aba de IR e meu DARF, eu já vou ter o sistema me informando que eu tenho um DARF a pagar. Está aqui mostrando para mim. Se eu clicar em gerar DARF, clicar em sim, né, que ele mostra somente a mensagem que o imposto é baseado nas informações que você coloca. Então você tem sempre que garantir que as informações que estão aqui são verdadeiras, né? Você que inclui isso daí. Clicou em sim, galera, já era. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Ele já me gerou a DARF automaticamente com o valor aqui de 85 também e 17. Basicamente aí o valor que você teve que pagar se você fizesse manualmente também, tá bom? Então, galera, é muito simples, muito fácil. My Profit ajudando e facilitando a minha vida, né? E provavelmente vai facilitar a sua também assim que você abrir sua conta. Não se esqueça de clicar na descrição, abrir sua conta. Espero que esse vídeo tenha sido bem claro.
Ficou com dúvida? Comenta aqui ou entra também em contato com a gente através do suporte, caso você já seja usuário aí, para a gente esclarecer quaisquer dúvidas que você tenha. Tamo junto, até o próximo vídeo e bora rodar.